Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Salve, Sardenberg, tá sozinho essa semana? Não, tô com você, né? Ah, exato, tamo junto, é nóis. Tamo junto. Vera, e o Lula e o Alckmin estão juntos também? Esses estão juntíssimos, né, Sardenberg? Gostei. Foi boa essa ponte aí, eu não tinha pensado nessa, hein? Não ensaiamos antes. Exatamente, Sardenberg. Aconteceu o jantar que reuniu os dois e reuniu outros políticos de vários partidos numa churrascaria em São Paulo nesse fim de semana. E a aliança parece, no que depende ali da vontade dos dois possíveis integrantes, bem mais perto de ser consumada. Depende hoje menos do desejo dos dois de formarem essa chapa e mais de circunstâncias burocráticas e práticas dos partidos e dos demais partidos que podem vir a compor essa aliança. O PT não abre mão de ter candidato em São Paulo e isso pode ser um empecilho para a formação da chapa. Ter candidato a governador de São Paulo. Tá, que é o Haddad. Governador Fernando Haddad. Por quê? Porque um dos partidos que integram essa aliança e que ajudaram nessa aproximação entre Lula e Alckmin é o PSB do Márcio França, que também deseja ser candidato ao governo de São Paulo. Então, são dois postulantes ao mesmo cargo. O Datafolha mostra que o Fernando Haddad está na frente na disputa pelo governo estadual, mas o Márcio França acha que sem o PT ele teria chance de ser eleito para o cargo que ele já ocupou quando o próprio Alckmin teve de renunciar para disputar a presidência em 2018. Então, é uma aresta que tem de ser aparada. E em outros estados, para essa aliança PT-PSB, também há circunstâncias locais a serem resolvidas. Os dois partidos pensam em formar uma federação, uma possibilidade aberta por lei aprovada no Congresso e agora regulamentada pela Justiça Eleitoral. Mas também para a formação dessa federação de partidos, tem várias coisas a serem definidas. Quais partidos entrariam, quais seriam os limites dessa federação, ela valeria também para a disputa das prefeituras e das câmaras de vereadores daqui a 3 anos, né, em 2024. Então tem muita coisa para ser conversada. Tem resistências no campo da esquerda, a presença do Alckmin na chapa. Ontem mesmo, lá no jantar, havia um grupo na frente gritando Alckmin não, Alckmin não. Tem resistências também de aliados do ex-governador Geraldo Alckmin, que não gostariam de vê-lo numa aliança com o PT. Mas o fato é que os noivos, o Lula e o Alckmin, parecem bem encantados um pelo outro, Sardenberg. Agora, eu tenho conversado aqui em São Paulo, eu vi muita gente do Alckmin bem satisfeita, viu? Satisfeita também, né? Tem. Mas tem ex-secretários dele, por exemplo, que são contra. Dizendo... Por exemplo, eu já ouvi a seguinte expressão: a chapa geral do Lula é muito boa. As pessoas estão bem animadas, mas também estão bem, né, fora da realidade, porque a chapa só faz sentido porque o Lula está muito na frente, né? As pessoas ficam aí acalentando essa coisa de que ele pode fazer parte da chapa e depois ser presidente, mas... Enfim, tudo elucubrações. O fato é que o Lula parece bem animado, o Lula tá né? Até outro dia ele dizia que ainda não tinha decidido ser candidato. Mas no jantar ontem já discursou como candidato e deu uma entrevista à agência Reuters em que ele fala já como candidato, dizendo que o seu novo governo não pode correr o risco de ser pior do que os que ele já exerceu, que ele tem um legado a defender, que o governo vai depender de tudo que ele já fez, enfim, assumindo a candidatura agora de uma maneira mais aberta. Essas conversas deverão prosseguir aí nos próximos meses e a expectativa de petistas e também de aliados do Alckmin é que a aliança venha a ser anunciada ainda antes do Carnaval. Vamos ver se vai ser possível resolver todos esses problemas até lá,
Mas o fato é que eles saíram do jantar bem animados. E me chamou a atenção, Sardenberg, a presença do Gilberto Kassab, do Baleia Rossi, Rodrigo Maia. Isso que eu ia perguntar para você, essa história de o Alckmin ir para o partido do Kassab. Essa era a conversa dele inicial, né? Para ser candidato ao governo do estado, ele seria filiado ao partido do Kassab, já estavam em negociação bastante adiantada. Aí quando entrou essa possibilidade dele ser vice do Lula, essa conversa cessou e ele passou a ser cortejado pelo PSB de Bola e pelo Solidariedade. Mas o Lula gostaria que ele fosse mesmo para o partido do Kassab, acha que aí ficaria caracterizada uma aliança mesmo de centro, com um partido mais à direita que o PSB. O PSB ele já tem, né? Já está nessa aliança com ele, já pode vir até a formar a federação, mas trazendo o PSD, o Lula acha que ampliaria. Por enquanto, o Kassab não admite essa possibilidade. Porque ele diz que no seu partido tem pessoas mais à direita que não topariam ir com Lula desde o primeiro turno. Por isso que ele gostaria de ter um candidato próprio, Rodrigo Pacheco, mas que nas últimas semanas parece que tirou um pouco o pé do acelerador, Sardenberg. Ninguém vê mais o Pacheco tão entusiasmado com a ideia de ser candidato. Então eu diria que tudo isso está em mutação e que o cenário desse fim de ano, com o Lula tão consolidado na frente nas pesquisas, acabou desanimando um pouco candidaturas alternativas. O Baleia Rossi, cujo partido também tem uma pré-candidata, também estava lá ontem. Disse que não tem nada a ver, que não é para apoiar o Lula, que só foi lá porque era um jantar pluripartidário, etc. Mas o fato é que a dianteira do Lula pode levar a que a gente tenha um cenário aí de poucas candidaturas. Lula, Bolsonaro, talvez Moro, Dória, e a verificar se até o Ciro manter a candidatura dele até o final, viu? Vera Magalhães, obrigado, Vera, até mais. Até amanhã, Sardenberg. Boa semana de plantão, só nós dois aqui.